Olá! Hoje o papo é sobre organização. Mas calma, não é qualquer tipo de organização. A gente vai desvendar uma ferramenta que resolve um problema que, olha, todo mundo conhece muito bem. Aquele caos que vira a nossa pasta quando a gente tem várias versões do mesmo arquivo. E aí, me diz, quem nunca passou por isso? Pode ser num documento importante, numa apresentação ou, claro, no meio de um código. A gente precisa salvar o progresso, né? Mas sem perder o que já foi feito. E qual é a primeira reação, a mais instintiva? Ah, vou salvar com o nome um pouquinho diferente. E o resultado é esse aí. A pasta do projeto vira uma bagunça, uma coleção de arquivos que parecem iguais, mas não são. E aí vem a dúvida: qual é a versão certa? Onde foi parar aquela alteração que fizeram semana passada? É uma confusão que só piora com o tempo, uma verdadeira bola de neve. Então, vamos botar um nome nisso. Esse é o problema central que a gente quer resolver. Esse caos não é só irritante, não. Ele pode levar a erros sérios, a perda de trabalho e, nossa, a muita dor de cabeça. A gente precisa de um sistema, de um método de verdade para controlar essa evolução toda. E o nome desse método é versionamento. É, basicamente, a prática de ter um histórico completo e organizado de tudo o que acontece com os arquivos. É como ter um diário de bordo para o nosso projeto, onde cada mudança, não importa o tamanho, fica registrada ali para sempre. E a melhor analogia para isso é justamente essa: uma linha do tempo do projeto. Com ela, a gente pode, literalmente, viajar para qualquer ponto do passado, ver exatamente como um arquivo estava e, se precisar, trazer aquela versão antiga de volta para o presente. É quase uma máquina do tempo. Tá, mas como é que a gente cria essa linha do tempo de um jeito que funcione de verdade? A resposta está numa ferramenta chamada Git. Hoje em dia, é simplesmente a solução mais popular e poderosa que existe para fazer controle de versão. E ele não é popular à toa, não. O Git foi criado por ninguém menos que Linus Torvalds, o mesmo gênio por trás do Linux, justamente para gerenciar um dos maiores projetos de software colaborativo do mundo. Ou seja, ele já nasceu para ser rápido, seguro e, acima de tudo, super confiável. E aqui está o pulo do gato, o que faz o Git ser diferente. Em vez de salvar só o que mudou de um arquivo para o outro, toda vez que a gente salva uma versão, o Git tira uma foto completa, um snapshot, de como todos os arquivos estavam naquele momento. Isso cria um histórico muito, mas muito mais robusto e seguro. Para a gente entender como o Git funciona na prática, a gente precisa conhecer o mecanismo principal dele, que é dividido em 3 áreas. Pensa nisso como se fosse uma esteira de produção, com 3 estações de trabalho para as nossas alterações. Primeiro, a gente tem a área de trabalho, ou Working Directory. É a nossa pasta do projeto, o lugar onde a gente mexe nos arquivos. Depois de fazer as alterações, a gente move o que a gente quer salvar para a área de preparação, a Staging Area. Ali, a gente seleciona e agrupa as mudanças que fazem sentido juntas, sabe? Como um pacote. E por fim, quando esse pacote está pronto, ele é gravado de forma permanente no repositório, o repository. E é lá que a nossa linha do tempo oficial é construída. E como a gente move as coisas entre essas áreas? É aí que entram 2 comandos básicos, que são o coração do trabalho com o Git. É um processo bem simples, de 2 etapas, que dá um controle total sobre o que é salvo e quando. E essa analogia do álbum de fotos é perfeita. O primeiro passo é usar o comando git add. É como olhar as fotos que tiramos e escolher quais vão entrar no álbum. A gente seleciona as mudanças que estão prontas. Depois vem o git commit. Esse é o momento de fato, colar as fotos no álbum e escrever uma legenda, explicando o que aquele conjunto de fotos representa. E esse commit se torna um ponto fixo na nossa linha do tempo. Ok, tudo bem, mas como é que esse processo todo de adicionar e comitar resolve de vez aquele nosso problema inicial, o caos dos arquivos? Bom, a resposta está nos superpoderes que essa linha do tempo organizada nos entrega. Com um histórico desses, dá para fazer coisas que parecem mágica. Alguém apagou um trecho importante por engano há 2 dias? Sem problema nenhum, é só voltar no tempo e recuperar. Quer saber exatamente o que mudou da versão de ontem para hoje? O Git mostra na hora. E o mais importante, e se alguém faz uma alteração que quebra o projeto inteiro? A gente simplesmente reverte para uma versão anterior que funcionava. Isso dá uma tranquilidade, uma rede de segurança para poder experimentar sem medo. E quando se trabalha em equipe, então, a colaboração fica muito mais segura. Acabou de vez a era do final _ agora vai 2. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação.
A gente viu como o Git organiza o histórico de uma tese ou de um código, mas essa lógica do versionamento ela vai muito, muito além. Pensa só em outras coisas que evoluem com o tempo. Receitas, leis, projetos de design. O que mais por aí poderia se beneficiar de ter uma linha do tempo clara, segura e à prova de falhas? A resposta para isso pode mudar o jeito como a gente organiza quase tudo na vida.